Na sequência das falas, nós gostaríamos de ouvir também, que é importante para sabermos qual é a situação atual, vendo os funcionários. Associação dos Funcionários de Pesquisa Agropecuária, Samuel Alvarenga. E, posteriormente, estaremos ouvindo também o MDA, que já está com seu delegado aqui presente na mesa. Portanto, chamamos um representante da Associação dos Funcionários e que, com certeza, tem muito a falar para nós sobre a pesquisa agropecuária e a situação dos funcionários. Portanto, está com a palavra. Alvarenga. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a todos os representantes da mesa por meio da tua pessoa, especialmente a deputada Zilá e o deputado Gabriel, que fizeram a proposição desse espaço para que nós estivéssemos debatendo aqui hoje sobre a importância da pesquisa agropecuária no estado do Rio Grande do Sul. Quero saudar todos os meus colegas que vieram de todas as regiões do estado para estar participando desse momento e dando a contribuição e reconhecendo a importância desse momento. Eu quero começar minha fala, reproduzindo um pouco do que a população gaúcha está escutando por aí, que é crise financeira. Só se fala nisso hoje em dia. Tu abre a página do jornal, tu escuta na rádio, vai na internet, só se fala em crise, o estado está quebrado. E isso, o governo está demonstrando muita preocupação e a população está realmente muito amedrontada por causa dessa realidade. Mas eu quero dizer para vocês, senhoras e senhores, que em momentos adversos como este, mais do que reconhecer esse tipo de problema, e analisar esse problema, é necessário também encontrar soluções e apontar os caminhos para se chegar a uma situação mais confortável. E falando de economia, meus colegas aqui que tiveram a fala antes de mim já ressaltaram aqui a importância da agropecuária no cenário do estado. Eu gostaria só de colocar um dado para vocês, para ficar assim, mais evidente essa importância. A agropecuária ocupa um papel de destaque e exerce uma grande influência no PIB do estado. Então, o setor participa com cerca de 10% do valor adicionado bruto, o VAB estadual. E esse valor é um conceito de contabilidade para medir o que é produzido num determinado local, num por determinado período. 10%. Então, esse percentual aqui no Rio Grande do Sul é bem maior do que a média brasileira. Para vocês terem ideia, a média brasileira é de 5,6%. E maior do que outros estados que têm um PIB muito maior do que o Rio Grande do Sul. No caso, São Paulo, por exemplo, o valor é de 1,6%. Rio de Janeiro, 0,5%. Minas, 9%. Paraná, 7,7%. Bahia, 7,7%. Santa Catarina, 8,2%. Rio Grande do Sul, 10%. Mais precisamente 9,9%. Isso é dado da FEE, a Fundação de Economia e Estatística. E esse é apenas um dado pontual. Se a gente for considerar todo o complexo agroindustrial, a influência da agropecuária no PIB, então, vai ser muito além do que esses 10%, porque há uma interligação com os setores que fornecem insumos, máquinas, suplementos e financiamento, e com os setores também responsáveis pelo processamento, como as indústrias de alimento e de fumo, e de setores responsáveis pela distribuição da produção agropecuária, no caso, os transportes. Então, o peso total desse sistema econômico pode chegar a 1/3 do PIB do estado. Também são dados obtidos pela Fundação de Economia e Estatística. Podem conferir lá. Então, com esse impacto significativo no PIB, fica mais evidente ainda que o desempenho da agropecuária é decisivo na explicação da evolução da economia do estado. E é evidente também que o sucesso da agropecuária está diretamente relacionado aos resultados de anos e anos de pesquisa. E já foi falado aqui brilhantemente pelo nosso colega da SDR sobre o milho híbrido, deu um exemplo prático dessa contribuição. E eu vou falar, no meu caso específico, de uma contribuição. Os meus colegas que estão aqui daqui a pouco podem se expressar também nesse sentido, falando das contribuições da FEPAGRO. Vou falar um caso específico meu, de uma contribuição, então, para a agropecuária gaúcha e do Brasil. Eu sou pesquisador da FEPAGRO, sou responsável técnico pelo Laboratório de Microbiologia Agrícola e é o único laboratório do Brasil credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para realizar análises fiscais e periciais de produtos inoculantes. Então, só para que vocês possam entender, porque a gente hoje tem um público heterogêneo aqui, o que é esse negócio de produto inoculante? Produto inoculante, resumidamente falando, é um caldo de bactéria.
né? São micro-organismos que fazem interação com as raízes de plantas, porque as plantas elas não conseguem absorver o nitrogênio o nitrogênio atmosférico, né? Elas precisam de nitrogênio para se desenvolver, mas elas não conseguem absorver esse nitrogênio diretamente do ar. Então tem que se usar para colocar nutriente na planta, ou um fertilizante nitrogenado, ou uma outra solução é a utilização de um produto inoculante. No Brasil, quem iniciou quem foi o protagonista, o pioneiro nessa pesquisa com produção de inoculante foi o professor Rui Jardim, que infelizmente veio a falecer esse ano, né? Inclusive aqui eu quero deixar publicamente o nosso agradecimento pelas contribuições que o pesquisador Jardim deu para a sociedade gaúcha. E um dado, então, para falar exatamente sobre essa contribuição, hoje, a utilização, a substituição desses fertilizantes nitrogenados por produtos inoculantes, esses que foram, né, que o professor conseguiu desenvolver para nós, gera uma economia anual no Brasil de 9 bilhões de reais. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se não tivesse tido essa pesquisa, o Brasil hoje estaria gastando 9 bilhões a mais de reais para poder fazer essa nutrição vegetal. E não é só uma questão de economia, não. Tá? Como falou aqui o Iberê, né, as fronteiras já estão saturadas, é preciso melhorar a produtividade. Então, o uso inoculante ele acrescenta de 4% a 15% no rendimento da soja e de outras leguminosas, com um investimento de apenas 0,5% do custo total para a instalação da lavoura. Isso é, então, um custo-benefício maravilhoso, né? Mas essa economia no bolso, pessoal, e na melhoria da produção, ela não chegou a nós de graça, né? Foram anos e anos de pesquisa. E o professor Jardim, para que ele pudesse realizar todos esses experimentos que chegassem nesse patamar que nós estamos hoje, foi necessário, então, que houvesse investimento no seu trabalho. Então, esta é uma prova que investir na pesquisa é investir no Estado. É mais economia, é mais produção. E depois os meus colegas vão poder dar outros exemplos para vocês do que eu estou falando. Então, nesses tempos de crise financeira, é necessário encontrar soluções. E eu vou dizer para vocês que investir na pesquisa é investir no Estado. Ratificando a fala do nosso colega da SDR. E alguns podem dizer assim, mas como investir se não há dinheiro, né? Eu vou pedir desculpa, mas eu devo dizer que esse discurso não é muito adequado. E eu vou pedir que vocês raciocinem comigo só um pouquinho. Vou dar um exemplo, né? Uma pessoa gorda, ela precisa esperar ficar magra para ir para a academia. Uma pessoa que quer ter filho, ela precisa ter filho primeiro para depois dizer que tem para se tornar um bom pai? Claro que não. Então não dá para esperar ficar magro para só depois entrar na academia, assim como não dá para esperar se tornar um bom pai para depois ter filhos. Não dá para esperar o Estado sair da crise para só depois resolver investir. Investir na pesquisa é investir no Estado. O rei Salomão, que foi o mais sábio que já existiu na face da terra, ele disse uma vez que quem observa o vento nunca semeará. Então fica uma reflexão para vocês. Não dá para esperar sair da crise para começar a investir. A solução é ativa e é agora. Não dá para colher os frutos antes sem semear. É preciso investir se quisermos que o setor agropecuário continue crescendo a sustentar a economia gaúcha. E a FEPAGRO é o órgão oficial de pesquisa do Rio Grande do Sul. E o Estado precisa investir na FEPAGRO. O maior valor da instituição hoje, como ressaltou o Carlos, diretor técnico da FEPAGRO, são os servidores. Né? E eu estou vendo aqui pessoal de todas as áreas, né? Da contabilidade, jornalistas, pesquisadores, pessoal de apoio. Vocês estão olhando para o maior valor que a nossa instituição tem hoje. E qual que é a importância que o Estado tem dado para a pesquisa agropecuária? Eu diria que talvez não muita, se a gente for observar alguns dados da FEPAGRO em comparação com outras instituições que fazem a mesma coisa que nós fazemos. Vamos falar de dinheiro, né? Enquanto o orçamento da FEPAGRO gira em torno de 30 milhões de reais, isso é dado do ano passado, que esse ano já diminuiu, né? 30 milhões de reais. A EPAMIG, a empresa lá de Minas Gerais, 80 milhões. O IAPAR, do nosso colega aqui, gira em torno de 90 milhões. Então, a gente precisa que o Estado invista para que nós podemos dar mais retorno para a sociedade. Vamos falar agora de gente para trabalhar. A FEPAGRO tem hoje 20 centros de pesquisa e temos 309 servidores.
sendo que desses 309, daqui a 3 anos e meio, 4 anos, 114 dessas pessoas já vão ter possibilidade de se aposentar. Ou seja, a gente pode fechar essa gestão com menos de 200 servidores para dar conta dos 20 centros de pesquisa da FEPAGRO. Enquanto em outras instituições, como a EFAMIG, por exemplo, tem mais de 1.000, o IAPAR, se somar toda a equipe ali, vai ter mais de 1.200 pessoas trabalhando, enquanto a FEPAGRO com 300. Tempo. E o nosso salário? Vamos para o mais importante agora, presidente. Tempo e o nosso salário? A nossa Samuel. matriz salarial, ela é a mais baixa se formos comparar com as instituições que desempenham as mesmas funções que nós. Então, como é que os servidores da FEPAGRO vão se sentir valorizados? Já estou terminando. Né? Muitos colegas pediram exoneração porque nós não temos competitividade. As pessoas entram no concurso e logo são seduzidas por um salário bem melhor, né? que oferece oportunidade de trabalho. E mesmo aquelas que nem chegaram a vir, né? Passaram no concurso, nós chamamos todos eles, mas ninguém quis vir porque o salário não é atrativo. E esse momento de mobilização é muito importante. Nós já tivemos outros momentos como esse na nossa caminhada, né? Anos atrás, os servidores se mobilizaram e conseguiram construir a FEPAGRO, que a FEPAGRO fosse estabelecida. Logo depois foram conseguidos que a matriz salarial fosse revisada. Logo depois conseguiram outras conquistas importantes e nós estamos aqui hoje. Nesse momento, todos que estão aqui vieram do interior, deixaram suas casas, deixaram seu trabalho, para mostrar que esse momento é importante. E nós queremos deixar como encaminhamento para vocês, né? Cada um de vocês recebeu aí vou chamar de kit, com o material que nós da associação desenvolvemos. Tem uma parte desse kit que fala sobre as demandas. Eu queria sugerir que um dos encaminhamentos dessa reunião de hoje, da audiência pública, fosse exatamente essas demandas que estão aí. Se vocês olhassem com cuidado, fossem sensíveis para essa questão da pesquisa agropecuária, como já foi brilhantemente ressaltado pelos nossos outros colegas aqui. Eu agradeço pela oportunidade. Valeu. Tivemos a participação do Samuel Alvarenga, em nome da Associação dos Servidores de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul.